Olá, olá pessoal, a paz. Vamos para a parte 2 da nossa aula introdutória de batalha espiritual e vamos iniciar com o tema a necessidade de vigilância espiritual. Nós terminamos a primeira parte falando justamente sobre esse tema, sobre a necessidade de andarmos vigilantes acerca de todas as ações que o inimigo constantemente tenta tomar contra as nossas vidas, tá bom? Então pegue aí o seu caderno, pegue a sua caneta e tome nota de todas as informações que nós iremos abordar durante esse nosso segundo encontro, beleza? Vamos para o primeiro ponto do nosso primeiro tópico. Dentro dessa necessidade de vigilância espiritual, conhecer os desafios do tempo presente é de suma importância. Lembra-te no nosso primeiro encontro, lá na primeira aula, eu falei que nós vemos uma sociedade em que ela muda com uma rapidez muito drástica, né? Então, conhecer os desafios do nosso tempo presente se faz necessário, porque não adianta eu estar vigilante contra ações que eram comuns há 5 anos atrás, há um ano atrás, há 2 anos atrás. Então, eu preciso entender que tipo de armas ou que tipo de áreas o inimigo tem usado para poder atacar a igreja no tempo presente. Dentro de tantos temas que nós poderíamos abordar aqui, hoje, por exemplo, você observa muita gente adoecida dentro da igreja no campo da alma. Há uns anos atrás, quando você abordava esse tema, pela ausência de conhecimento, o que a grande parte das lideranças espirituais diziam? Que era demônio, que era fragilidade, que era gente imatura, que se buscasse a Deus, você resolveria o problema, que a frequência a um culto ou fazendo uma campanha, seja lá o que for, você resolveria aquele problema. Só que conforme os anos foram passando e o povo, inclusive de Deus, foi obtendo conhecimento acerca do assunto, membros da igreja foram se formando nessa área, como a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria. Esse conhecimento foi chegando ao campo da igreja, automaticamente foi se entendendo que tal enfermidade do nível da alma, no campo das emoções, não estava atrelada com a ausência de alimento espiritual. Não era por falta, por exemplo, de oração que aquela pessoa estava naquele estado, não era por falta de leitura da palavra, de subida ao monte, de frequência aos cultos, não era ausência de uma campanha, não tinha nada a ver com o campo espiritual, tinha a ver com o campo emocional. Então, conforme o conhecimento foi chegando, essas brechas foram se fechando. E hoje, devido a esse conhecimento dos desafios do tempo presente, essas brechas elas estão sendo fechadas com muita rapidez. Então, ao invés de uma pessoa realizar uma campanha, por exemplo, para sanar essa situação, ela procura de modo imediato um psicólogo, ela procura de modo imediato um psicanalista, ela procura um psiquiatra, e aí, com a entrada da medicação dentro daquele problema, a brecha é fechada. Então, conhecer os desafios do tempo presente é necessário para você entender que tipo de armas você vai usar. É uma arma de oração? Então vamos usar ela. É uma arma de leitura da palavra? É uma arma de uma campanha, seja no monte ou seja na igreja? Utilizaremos. Mas se for uma arma no campo da ciência, vamos utilizar. Então, conhecer os desafios do nosso tempo é de suma importância para que essa vigilância ela venha receber ali a devida atenção que se deve dar a ela, beleza? Segundo ponto aqui dessa necessidade é permanecer firme na missão confiada por Deus. Por que é necessário você permanecer? Lembra lá de Atos capítulo 2, quando Cristo, em Atos capítulo 1, vai dizer: olha, vocês precisam ir a Jerusalém e lá vocês devem permanecer até que do alto vocês possam ser revestidos de poder. A descida do Espírito Santo não se deu por conta da ida dos discípulos para lá.
A descida do Espírito Santo se deu pela permanência dos discípulos naquele lugar. E estar naquele lugar não era estar em um lugar tranquilo, era um lugar hostil. Jesus havia sido crucificado naquele mesmo cenário há alguns dias atrás, não é isso? Então, é necessário você permanecer no lugar que Deus te colocou. Não basta você ir, não basta você ter colocado os pés, você precisa permanecer firme na missão. Porque quem te confiou essa missão foi Deus. E missão que Deus dá, Deus garante. Não só te dá garantias para que a obra venha a ser realizada, mas ele te dá garantias para que a obra possa ser realizada. Tá bom? Paulo vai dizer que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminá-la. Então, o mesmo Deus que te dá a missão para você começar, é o mesmo Deus que vai dar a condição para que você possa terminar. Só que para isso você precisa permanecer firme na missão que Deus lhe confiou. Quando você vai lá para o texto bíblico onde Jesus ele dá a ordem para os discípulos passar de um lado para o outro, e no meio ocorre uma grande tempestade, qual era a ordem de Cristo? Entremos no barco e passemos para o outro lado. Existem duas passagens relacionadas a esse tema, né? Uma em que Jesus fica no monte e a outra em que Jesus está dormindo dentro do barco. Independentemente de onde Jesus estava, uma missão lhe foi concedida aos discípulos. Então eles entraram no barco, eles deram seguimento à obra. No meio do processo, um vento se levanta e você não vê nenhum deles abandonando o barco dizendo: "Eu desisto". O texto diz que eles estavam cansados de tanto remar. Eles permaneceram dentro do barco. Eles permaneceram com a ideia firme de concluir aquela missão. E para isso investiram tempo, força física, mental, espiritual. Só que chegou um dado momento em que não teve solução. E aí, quando não se tem solução, o Deus que deu a missão, ele entra para que a missão pudesse ser concluída. Na passagem que Jesus ficou no monte, diz que na quarta vigília da noite, o Senhor veio andando por cima das ondas do mar e resolveu o problema. Na que Jesus estava dormindo dentro do barco, ao acordar em Jesus, devido ao problema que não estava sendo resolvido, Jesus se levanta e soluciona o problema. Então, a minha tarefa é dar início à missão, permanecer na missão independentemente dos problemas, e vão existir cenários em que a minha permanência dentro da missão vai estar condicionada a uma ação direta de Deus para que a obra possa ser realizada. Quando chegar esse cenário, eu não preciso nem devo desistir. Eu devo clamar para que ele venha descer e solucionar o problema que se levantou. Correto? O terceiro ponto é entender que os desafios eles são crescentes e não decrescentes. Entenda isso. Você vai começar uma obra hoje, vai enfrentar um desafio hoje, e na sua cabeça é venci essa muralha e dar-se a entender que outras muralhas não se levantarão, mas se levantarão muralhas maiores, mais largas e mais firmes que você precisará de igual forma vencer. Dentro da obra de Deus, no campo da batalha espiritual, nunca a guerra fica menor. Sempre a guerra ela fica maior. É igual no joguinho de videogame. Você começa a jogar aquele joguinho, aí você passa pelas fases, né? No término de cada fase tem um monstro que você precisa matar. Conforme o nível das fases vão passando, o nível do desafio de vencer aquele último monstro é maior. E durante a caminhada você vai adquirindo, né, ferramentas para que você possa vencer o outro monstro que vai surgir na outra fase. Na obra de Deus é a mesma coisa. Você enfrenta um desafio grande aqui, logo em seguida tem um desafio ainda maior. E entender isso é você compreender que para cada luta não é o fim de uma peleja,
mas é uma ferramenta a mais que você vai adquirir para vencer as outras. Entende? Então, dentro da obra de Deus, os desafios sempre são crescentes e nunca são decrescentes. Nunca vai ficar mais fácil. Sempre vai ficar mais difícil. Nunca o desafio vai ser menor. Sempre o desafio vai ser maior. E por não entender esse cenário, tem muita gente que vai desistindo ao longo da caminhada, porque o discurso dela nunca cessa a guerra, a dificuldade nunca passa, é sempre uma coisa maior. Se as dificuldades estão sendo maiores do que as anteriores, entenda o seguinte: você está no caminho certo. Agora, se a próxima luta for menor do que aquela que você venceu anteriormente, pode recalcular a rota, porque você está indo pelo caminho errado daquele que Deus quer que você enfrente. Outro ponto aqui é entrando em combate, tá? Como é que se entra em combate? Nesse combate não há neutralidade na vida cristã. Não tem bandeira branca. Não tem a opção de você falar assim: ah, nessa guerra eu não vou entrar. Né? Nessa luta eu tô de fora, não coloco o meu nome. Na outra eu entro, na outra peleja eu enfrento, mas nessa eu tô de folga, quero tirar umas férias. O inimigo lá não fez nada contra a minha vida, então eu vou estabelecer ali a política da boa vizinhança. Ele não mexe comigo, eu não mexo com ele. No campo de batalha, dentro do nível espiritual, não existe neutralidade. Não tem como você ficar em cima do muro. Ou você entra na guerra, ou você morre. Então, se você entrar na guerra, existe uma possibilidade de você vencer. Se você não entrar na guerra, existe 100% de chance de você morrer. Então, a única maneira de você se manter vivo dentro de uma vida cristã é estando no campo de batalha. Porque quem decide não entrar nele já morreu. Se você entrar nele, existe uma possibilidade enorme de você se manter vivo diante da peleja que está se levantando. Então não tem neutralidade. Ou você entra e tenta vencer, ou você fica tendo a certeza que você vai morrer. Tem-se, perdão, tem-se um entendimento errado de que se eu não mexer com o diabo não mexe comigo, né? Se eu não levantar um propósito, o diabo não mexe comigo. Se você não levantar um propósito, de fato ele não vai mexer com você. Porque o inimigo não mexe com gente morta. Ele só mexe com gente viva. Então, se você não levanta um propósito de oração, se você não levanta um propósito de jejum, se você não levanta um propósito de guerra por um propósito, por um plano seu, o diabo de fato não vai se levantar contra você, porque você está morto. Morreu. Uma pessoa morta ela não tem serventia nem para Deus e nem para o diabo. Então pensa nisso. Outro ponto é que o combate acontece no campo espiritual. Essa guerra não é no campo físico. Essa peleja não é dentro da sua casa, não é no seu ambiente de trabalho. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa guerra, ela não é contra a carne e ela não é contra o sangue. Logo, Paulo está dizendo, não é contra o seu próximo, é contra quem está usando o seu próximo. Ezequiel capítulo de número 37, quando Deus pega Ezequiel pela mão e o leva em espírito até um vale repleto de ossos secos, existe um ensinamento por detrás disso muito intenso. Qual era o cenário? Ezequiel estava completamente desanimado, porque ele pregava para um público que não dava atenção, não reverenciavam a palavra e não se posicionavam quando a palavra era pregada. Esse grupo de pessoas estavam como aqueles ossos secos, mortos. E isso proporciona um desânimo em Ezequiel muito grande, porque ele prega para quem não quer ouvir. Então Deus agora pega Ezequiel pelas mãos e leva Ezequiel não na carne, mas leva Ezequiel no espírito. O que Deus está querendo ensinar para Ezequiel e ensinar para a gente também? Que existem guerras que não se pelejam no campo natural, mas eu preciso subir o nível dessa guerra para que eu possa alcançar êxito na mesma. É por isso que você
anda desanimado, desanimada, frustrado, frustrada. Por quê? Porque você está querendo ganhar a guerra dentro da sua casa, batendo boca, pregando. E aí, quem está lá dentro não vai conseguir alcançar aquela palavra porque você está no mesmo nível que ela. E aí você se chateia, você se entristece, você se aborrece, você se ira e acaba acontecendo o que Cristo nos ensinou a não fazer, que é irai-vos e não pequeis. Eu acabo pecando. O pecado, ele vem depois da ira, ou seja, você chegou a um nível, entendeu? Emocional tão grande que você já não se contém mais nas suas atitudes. E esse pecado pode se manifestar de diversas formas. Uma agressão física, uma agressão verbal, uma agressão financeira, você pegar suas coisas e sumir e ir embora, tentar contra a sua própria vida. Então, esse pecar ele vai se manifestar de diversas formas e diversas maneiras. Então, entender acerca do campo de batalha é entender que a nossa guerra não se vence no nível natural. A nossa guerra se vence no nível espiritual. Então, suba o nível e não baixe o mesmo. O terceiro ponto aqui é que não pode ser ignorada essa batalha e nem supervalorizada. O que isso quer dizer? Eu não posso ignorar que o inimigo ele age por meio da boca de pessoas, por meio da ação de pessoas. Eu não posso ignorar a ação do inimigo da minha alma nos lugares que eu estou inserido. Ele pode se levantar no meu trabalho, ele pode se levantar na minha casa, no trânsito, levantar um desconhecido no meio da rua para poder te afrontar, dentro da igreja. Eu não posso ignorar que esses elementos acontecem e acontecem a todo tempo. Beleza? Então eu não posso ignorar que existe uma batalha espiritual. Como também eu não posso supervalorizar. O que é supervalorizar? É entender que tudo é demônio, que tudo é diabo. Entendeu? Então eu preciso ter um equilíbrio. Para isso é necessário ter o discernimento. Com o discernimento eu consigo compreender o que é e o que não é. O que é humano, porque tem gente ruim, né? Existem pessoas que não é o diabo que usa elas, são elas que usam o diabo. Entendeu? Tem pessoas que são mal, são de caráter duvidoso, não têm ética, são imorais. Gente ruim mesmo. Não tem nada a ver com o diabo. Mas existem pessoas que são pessoas boas, de caráter, de ética, de moral, mas que em algum momento não vigiou e aí o inimigo a usou. Às vezes, falando uma palavra curta, simples, mas que feriu a outra. Não era a intenção, mas acabou fazendo. Então, dentro desse campo de batalha, eu preciso ter um equilíbrio. E equilíbrio só se consegue tendo o tal do discernimento, tá? E para encerrar aqui, o último tópico é a batalha espiritual na Bíblia é o tópico e o subtítulo é a expressão batalha espiritual, ela não aparece de modo literal na Bíblia, tá? Como em muitas passagens bíblicas não aparece o nome de Deus, como na Bíblia não aparece o nome Bíblia, como na Bíblia não aparece o nome Trindade, tá? O termo batalha espiritual também não aparece de modo literal na Bíblia Sagrada. Mas o seu conceito, sim. O seu conceito está presente em toda a Bíblia. Assim como o conceito de trindade está inserido na Bíblia, assim como o conceito divino do nome de Deus está inserido em livros que não carregam o seu nome, tá bom? Então, muito se tem falado que o tema batalha espiritual não é bíblico porque não está na Bíblia. Não tem ali, né, a escrita literal. Mas outros temas também não têm e são tão bíblicos quanto, tá? Então, o seu conceito está presente na Bíblia. Jesus diz para eu fugir da aparência do mal. Jesus diz que eu preciso pelejar contra as hostes do mal. Então, a todo tempo e em todos os momentos, existe sim um conceito de guerra estabelecido dentro do campo da espiritualidade. E encerro aqui citando o que Paulo disse, eu citei alguns segundos atrás, que a nossa guerra, ou seja, existe uma guerra, não é na carne e nem contra o sangue,
mas contra as hostes, potestades e principados do mal. Ou seja, existe uma batalha que não é guerreada na carne, mas que é estabelecida no campo da espiritualidade. Tá bom, pessoal? Então eu deixo aqui meu agradecimento a todos vocês. Espero que essa aula introdutória dividida em 2 pontos seja proveitosa para vocês, que vocês consigam extrair dessas 2 aulas informações relevantes para a sua casa, para a sua vida particular, para o seu ministério, que seja de grande valia e que faça você crescer não só na graça, mas como também no conhecimento. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Em nome de Jesus, até a próxima.